Mateus capítulo 16, eu estou aí a partir do verso 24, e o nosso tema hoje é o discípulo e a sua cruz. Vamos falar um pouco sobre o discipulado cristão, tão importante para a nossa caminhada, tá bom? Mateus capítulo 16, a partir do verso 24, diz assim o texto sagrado: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração, invada o nosso coração com a Tua Palavra, e que nessa manhã possamos aprender mais e mais sobre o discipulado cristão. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. O discípulo e a sua cruz. Na realidade, nós estamos diante de um parágrafo breve, mas muito bonito e profundo, que fala para nós a respeito do discipulado e revela alguns princípios, na realidade, sobre o discipulado. É claro que o texto está falando sobre renúncia, e nós precisamos entender isso. É um tema tão difícil para nós, porque nós ainda queremos ficar apegados, nós estamos ainda arraigados a muitas coisas, e o Evangelho do Senhor Jesus nos tira de todas essas questões, dessas amarras mundanas, e nos liberta para sermos livres para viver o Evangelho na sua plenitude. Em outras palavras, não tem como nós falarmos de cristianismo, de discipulado, se não falarmos de renúncia, de abrir mão de tudo, absolutamente tudo, para seguirmos ao Senhor Jesus. É claro que esse parágrafo, esse bloco literário, nos coloca diante de um paradoxo. Nós temos a vida eterna versus a morte eterna, e nós aqui precisamos aprender ou acolher aquilo que nós vamos querer para a nossa própria existência. Basicamente, nós temos aqui uma busca da superação do mal a partir do Evangelho. Então, quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, nós conseguimos acompanhar aquilo que Jesus está realizando no mundo e passamos por uma grande transformação da nossa vida. Eu gosto do Riley, um teólogo, quando ele diz assim: se não levarmos a cruz, nunca usaremos a coroa. Então tem muita gente que gosta do glamour, gosta da fama, quer a coroa, quer a celebração, mas não quer carregar a cruz. Então, o que significa essa proposta de Jesus de segui-lo, de tomar a cruz e de negar-se a si mesmo? Então nós veremos isso, porque na realidade nós estamos em um contexto brasileiro onde há um evangelho que diz que nós podemos partilhar do cristianismo sem a cruz, e essa proposta está muito em voga, está na moda, porque nós falamos de um cristianismo sem cruz, sem renúncia. É um cristianismo de bênçãos, é um cristianismo de muita vitória e essas expressões mais triunfalistas, e nós não falamos mais de renúncia, de abrir mão, de fazer a vontade do nosso Deus. Então fiquei pensando em algumas coisas. Será que o nosso cristianismo tem uma implicação diária? Será que nós aprendemos ou entendemos que ser cristão
tem implicações diárias? Será que nós entendemos que nós precisamos cuidar, por exemplo, do nosso testemunho diante das pessoas? Será que nós entendemos que, ao passo em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, que o Evangelho do Senhor faz sentido para a nossa existência, muitas coisas mudam ou estão em curso de mudança em nossa vida? Porque algumas pessoas no nosso país falam que são cristãos, mas eles não mudam, ou a gente não consegue visualizar mudanças, a gente não consegue visualizar renúncia, a gente não consegue ver, entre aspas, alguma forma de sacrifício nessas vidas, a fim de que eles cumpram o plano ou o grande pacote do reino dos céus, os valores do reino dos céus. Então, será que o nosso cristianismo tem exigido de nós algum sacrifício, alguma renúncia, tem exigido de nós liberação de algumas paixões que temos nessa vida? Será que o nosso cristianismo tem o selo dos céus? Eu faço essa pergunta. Será que esse cristianismo que nós tanto falamos aqui no nosso país, ele é aprovado por Deus? Na realidade, será que esse cristianismo ou essa vida evangélica tem despertado no seio da igreja brasileira discípulos verdadeiros, pessoas que amam a Deus, pessoas que decidem abandonar tudo para seguir a Jesus e confessar Jesus Cristo de uma forma exclusiva? Então, pensando em tudo isso, eu fiquei maravilhado com esse texto e gostaria de compartilhar com vocês algumas expressões do texto, pensando nesse texto à luz do seu contexto. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai me acompanhar que no capítulo 16 nós temos a instituição da igreja. Então, Jesus começa a perguntar aos seus discípulos assim: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Capítulo 16, versículo 13. O que as pessoas estão dizendo? Esse texto, inclusive, eu já preguei, os irmãos sabem que eu gosto muito. E aí Jesus então começa a conversar com seus discípulos e aproveita aquela frase, aquela fala de Pedro maravilhosa, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus institui a sua igreja. Ele fala que a sua igreja seria uma igreja triunfante. Então, Jesus está dizendo: olha, as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja. Eu vou dar para vocês a chave dos céus, tudo que vocês ligarem aqui na terra será ligado nos céus, tudo que vocês desligarem aqui também será desligado nos céus. E aí nós temos esse contexto, ou seja, o contexto do nascimento da igreja. Então a igreja nasce como uma comunidade de discípulos. Então não faz sentido pensar, por exemplo, no cristianismo particular, como no nosso contexto. Infelizmente mesmo, nós temos uma grande parcela de pessoas que se dizem cristãos, se dizem evangélicos, mas que não praticam a fé ou não praticam a comunhão com uma igreja, não estão ligados a uma igreja, não fazem parte de um corpo local, não se submetem a uma igreja. E aí nós temos esse fenômeno, inclusive, que cresce no nosso país, que já estão dizendo que nós temos os evangélicos não praticantes, pessoas que se dizem cristãs, mas que não se submetem ou não conseguem ver a beleza da celebração da igreja, não conseguem entender os benefícios de viver em comunidade, de fazer parte de uma comunidade. Por exemplo, eu presto conta a essa comunidade, a vocês que nos acompanham, da Igreja Batista Nova Canaã. Eu tenho uma convivência nessa comunidade, eu represento essa comunidade, eu devo satisfações a essa comunidade. Qualquer irmão, irmã, tem o dever de pegar sua Bíblia e conferir se eu estou pregando a verdade, se a minha vida é coerente com aquilo que eu estou dizendo. Isso é uma vivência comunitária. É muito bom, por exemplo, quando a gente está passando um momento difícil, alguém da nossa comunidade de fé manda uma mensagem, demonstra um carinho. Olha, eu senti falta de você na live. Eu me lembro que no início do ano, quando precisamos aí ficar 2 semanas sem participar das transmissões, vários irmãos entrando em contato. Isso é igreja. Pessoas perguntando como nós estamos, e aí nós perguntamos como essas pessoas estão. Nós temos essa preocupação comunitária. Isso é igreja. Essa convivência sadia, essa convivência fraterna, singela, como diz as nossas escrituras. Então nós temos esse contexto. Depois desse contexto nós temos Jesus falando e
anunciando a sua morte e a sua ressurreição, mostrando como era necessário que ele então padecesse e sofresse algumas coisas pelos principais dos sacerdotes, que ele fosse morto e que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Eu estou no capítulo 16, a partir do verso 21. Aí no capítulo 16, 24, nós temos Jesus convocando a grande multidão. O Evangelho de Marcos vai dizer para nós que Jesus chama a grande multidão, ele chama a multidão para perto dele, e Jesus então vai mostrar com essa atitude que ele valoriza as pessoas, que ele valoriza os relacionamentos, que na realidade Jesus estava aqui também resgatando a dignidade das pessoas e valorizando a vida, ou seja, querendo com que todos ouvissem o Evangelho a partir dos seus próprios lábios. Para Jesus, o importante na vida era estar com as pessoas e fazer com que as pessoas ouvissem o Evangelho, a mensagem do seu Pai. Ao se relacionar com as pessoas, Jesus estava chamando as pessoas para ouvir aquilo que Deus Pai estava revelando por meio da sua própria vida. E essa exortação de Jesus é importante para nós, porque na realidade Jesus queria que não somente os seus discípulos iniciais, ou seja, os 12, tivessem acesso a essa mensagem, mas também que toda a multidão tivesse acesso a essa mensagem do reino dos céus, esse convite: vinde após mim, negue-se a si mesmo. Então, o que nós aprendemos aqui? Que a mensagem do reino deve aplacar o coração dos discípulos, mas nós, como discípulos de Jesus, precisamos também anunciar essa mensagem para todas as pessoas. O que eu aprendo aqui? Que nós precisamos dessa mensagem, mas que outras pessoas também precisam dessa mensagem. Nós precisamos estar com a nossa vida alinhada aos propósitos de Deus, mas nós também precisamos levar essa mensagem para que outras pessoas se rendam. Então essa atitude de Jesus é muito interessante, mas também revela uma certa urgência, porque a morte está em jogo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Não é uma exortação prática, atual, mas é simplesmente uma reflexão sobre o futuro. Jesus não exorta a multidão para segui-lo naquelas estradas poeirentas ali daquela região, mas Jesus estava exortando as pessoas a segui-lo rumo ao caminho dos céus. E aí Jesus fala o seguinte para nós, versículo 24: se alguém quer vir após mim. Então, se alguém deseja trilhar esse caminho rumo aos céus, se alguém deseja caminhar rumo à eternidade, se alguém deseja ter esse encontro com Deus, essa reconciliação com Deus, eu agora vou passar alguns passos, eu vou dar algumas diretrizes para vocês. Vocês que querem ter esse relacionamento restaurado com o nosso Deus, vocês que querem desfrutar da intimidade com o nosso Deus, então vocês precisam cumprir ou passar por algumas etapas, e dessa forma nós vamos caminhando com essas etapas. Então, se alguém quer vir após mim, e essa expressão vir após mim é muito interessante, porque sempre nós acompanhamos nos evangelhos Jesus chamando assim: vinde a mim, e esse é o primeiro convite: vinde a mim. Precisamos ir a Jesus, mas depois que vamos até Jesus e ouvimos a mensagem do amor de Deus, precisamos compreender o vir após mim. Não somente o vinde a mim, mas vir após mim. Eu diria que é uma espécie de estágio do discipulado. A gente vai até Jesus e depois a gente vai após Jesus, ou seja, nós vamos caminhando com Jesus. E esse chamado de Jesus é um chamado para todos. No primeiro momento ele chama para segui-lo, mas depois nós somos chamados a vir após ele, que tem o sentido de caminhar por toda a vida. Não é somente ir até Jesus em um momento, em um dia, mas ir até Jesus e continuar caminhando com ele. Lembrando a expressão dele lá em Mateus capítulo 28, que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, ou seja, é uma caminhada diária. Então é um abandono da vida antiga, é uma renúncia total em que nós vamos até Jesus e continuamos caminhando com Ele. Vir após mim tem a ver com ligar-se a Cristo para sempre, ou seja, demonstrar lealdade a Jesus para sempre. Eu estou agora ligado com Jesus, eu estou ligado com o Evangelho, a minha vida está em plena conexão, a minha vida está grudada, colada com Jesus, porque eu entendi
a grande mensagem do Evangelho e entendi que eu não posso andar sozinho, eu preciso andar por essa vida com Jesus, ao lado de Jesus, e quero caminhar com Jesus rumo à nova Jerusalém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vir após mim. E esse vir após mim tem a ver com a condenação da nossa velha vida, o abandono da nossa velha vida, a renúncia, o entendimento de que Jesus exige lealdade para todo sempre. É serviço, é renúncia, é abandono. E aí vem o texto na sequência e fala o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. E aqui essa expressão a si mesmo se negue tem a ver com autoesvaziamento. Nós precisamos entender isso, porque a conversão exige de nós esse autoesvaziamento. É quando nós tiramos do trono do nosso coração o eu, porque nós gostamos muito do eu, do egoísmo, o egocentrismo. Como o nosso eu está no comando, e nós precisamos negar a nós mesmos, porque o nosso coração agora não pode mais ser controlado por nós, pelos nossos desejos, pelas nossas paixões ou para as nossas paixões. O nosso coração deve ser controlado por Deus, por meio de Jesus. Ele que deve ser o Senhor, o Espírito Santo de Deus é que deve guiar agora a nossa vida, mas para que o Espírito Santo de Deus possa encher a nossa existência, conforme Paulo escreve aos Efésios, nós precisamos tirar de cena o nosso eu, tirar de cena o nosso egoísmo. Como a expressão dos apóstolos é, nos despir da velha natureza, tirar os comportamentos, os valores que não agradam a Deus e colocar no centro da nossa vida a pessoa de Jesus. E Deus, por meio do Espírito Santo, há de preencher a nossa vida. É muito interessante quando Paulo escreve aos Filipenses e diz que Jesus se esvaziou de toda a sua divindade, tomou a forma de servo, ou seja, Jesus abriu mão. Ele se esvaziou, e nós precisamos entender isso e fazer com que o nosso coração também seja um coração que negue a si mesmo, que a nossa mente venha negar as nossas próprias vontades, paixões, desejos, planos, projetos. Eu gosto inclusive daquele hino que diz: não a nossa vontade, mas a vontade do Pai, não os meus planos, mas os planos de Deus, não os meus descaminhos, mas os caminhos de Deus. Então Jesus fala o seguinte: se vocês querem vir após mim, se vocês querem demonstrar essa lealdade para toda a vida, se vocês querem me acompanhar rumo aos céus, vocês, em primeiro lugar, vocês precisam negar a si mesmo. E negar a si mesmo, amados irmãos e irmãs, é vencer o egoísmo, é tirar o eu de cena. Uma vez uma pessoa conversando comigo, ela falou assim: pastor, eu não sou egoísta. Aí tudo bem. E aí no meio da conversa, eu fiquei olhando, e conversando com ela, e fiquei tentando contar quantas vezes ela falou assim, eu. Aí depois da 10ª eu abandonei e falei assim, não, essa pessoa é extremamente egoísta, porque ela não consegue falar das coisas do reino de Deus sem citar o nome dela. E você percebe que uma pessoa egoísta, por exemplo, quando a gente realiza alguma coisa, não sei se você já fez isso, quando a gente realiza alguma coisa, seja no âmbito da igreja, no âmbito profissional, até mesmo na casa. Vamos usar então a referência da casa. Aí na casa, por exemplo, tem 5 pessoas. E aí todo mundo então faz a faxina da casa, limpa a casa, organiza a casa. E aí quando essa pessoa vai contar a limpeza da casa para uma outra pessoa da família, ela fala assim: olha, nós fizemos uma limpeza da casa, sabe quem estava? Eu. E aí depois ela conta o nome dos outros 4, 5 da família. Quando a pessoa realiza um projeto na empresa, ela fala assim: sabe quem fez esse projeto? Eu mais a equipe. Agora, uma pessoa que nega a si mesma, ela coloca o nome dela por último. Então estava lá, fulano, beltrano, cicrano, e não sei quem, vírgula, e eu.
Ela se coloca por último, ela nega a si mesma. Ela sabe que ela está trabalhando, mas ela precisa vencer o egoísmo. Negar a si mesmo tem o sentido de dar adeus ao velho homem, à velha natureza, os velhos pensamentos, os velhos projetos, as velhas ideias, porque o pecado nos coloca no centro e deseja que o nosso ego inflado seja adorado, seja venerado, e nós precisamos vencer isso, é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é muito difícil porque nós precisamos dar a Deus a confiança em si mesmo. E as pessoas são autoconfiantes, porque na realidade Jesus está ensinando para nós que negar a si mesmo é um estilo de vida, é um estilo de vida marcado pela renúncia e pelo esvaziamento. A todo dia, a todo momento nós somos tentados a colocar o nosso eu em evidência. E vem o cristianismo por meio do evangelho e diz assim: não é você que realiza as coisas, é a graça de Deus por meio da sua vida. É a autonegação, é o reconhecimento da dependência de Deus. E aí vem Jesus e fala o seguinte: tome a sua cruz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Já entendemos isso. Precisamos nos esvaziar, mas também precisamos tomar a cruz, porque a crucificação era a pena capital para aqueles que se rebelavam contra o sistema ou quando praticavam um crime hediondo. E nós conhecemos o nosso coração, convenhamos. Eu acho que Jeremias faz uma radiografia completa e real, eu diria assim, translúcida, do que de fato é o nosso coração. O nosso coração é corrupto. Jesus também faz essa radiografia e diz que é do coração do homem que procedem os maus desígnios: morte, adultério, fofoca, inveja, difamação, glutonaria, bebedice, enfim, tantas coisas. Paulo vai dizer que o fruto da carne é tudo aquilo que não agrada a Deus, e tudo isso está na onde? Está dentro do nosso coração. A nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. E nós sabemos a natureza do nosso coração, nós sabemos como o nosso coração, ele é hediondo, ele é iníquo. E o discípulo deve carregar a sua cruz, ou seja, passar pela renúncia e aprender um caminho de obediência e prazer. E aí, algumas vezes, como pastor, eu já me deparei com essa expressão de algumas pessoas que não entendem essa expressão de Jesus e pensam e colocam esse rótulo em outras pessoas. Por exemplo, eu já tive uma irmã que no culto de oração falou assim: pastor, eu preciso que os irmãos orem por mim, porque eu preciso me livrar da minha cruz, e minha cruz é o meu marido, é o meu filho, é o meu emprego. Na realidade não tem nada a ver, e não é isso que Jesus está ensinando para nós. Se nós entendermos essa palavra dentro do contexto, do âmbito da igreja, dentro do ambiente de relacionamento com Deus, nós vamos entender que nós precisamos nos esvaziar, negar a si mesmo para entender a vontade de Deus, e assim nós vamos tomar a cruz. E a cruz aqui é um símbolo do sofrimento, símbolo da superação, símbolo da vergonha, da perseguição, do desprezo. Ou seja, nós precisamos assumir que nós morremos para o mundo. O que Jesus está querendo dizer para nós, basicamente e quase que literalmente, é isso. Porque a cruz tem o sentido de morte. Aquela pessoa que recebeu a sentença da cruz, ela sabe, ou ela sabia, que em poucas horas ela estaria morta. Então o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: negue a si mesmo, esvazie o seu coração do egoísmo e tome a cruz. Sofra, mas saiba que você está no caminho da morte. Morte para o mundo, mas para nascer para uma nova vida. Nós sabemos que a salvação resulta da graça divina. A salvação é oferecida no Evangelho de uma maneira gratuita e integral, e a pessoa só precisa, entre aspas, receber, aceitar, crer no Evangelho. A responsabilidade e a atividade humana no processo de salvação é crer e confessar Jesus Cristo. E aqui Jesus fala para nós que nós precisamos tomar a cruz, ou seja, aceitar o padrão do reino dos céus. E é muito interessante que nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas não querem sofrer por serem cristãos. É só uma perseguição começar no trabalho, na escola, na faculdade, a pessoa já começa a ficar completamente desorientada.
Nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo chega a dizer para nós que nós seremos bem-aventurados e temos que demonstrar nossa alegria porque as pessoas estão nos perseguindo. Tomar a cruz, aceitar o padrão do reino dos céus, aceitar que Deus está nos conduzindo e que nem sempre seremos bem vistos, nem sempre seremos acolhidos, nem sempre nós receberemos aplausos, mas nós vamos tomar a cruz, vamos aceitar o padrão de Deus. Se o nosso Senhor Jesus sofreu, nós também sofreremos ao afirmarmos que Ele é o nosso Senhor. Nós teremos que passar por sofrimentos por essa vida, mas com a certeza de que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Nós vamos tomar a cruz, nós vamos seguir o que fez Jesus. Nós temos um padrão, e o padrão é o reino dos céus. E por último, Jesus fala que nós precisamos segui-lo. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Seguir tem um sentido de confiança plena, porque nós só seguimos as pessoas que nós confiamos. E aqui Jesus está falando assim: eu sou a pessoa que vocês devem seguir, vocês precisam me seguir ou confiar plenamente, entregar a vida para sempre. Então veja aqui, seguir, mas no sentido de confiança, seguir para sempre, seguir no sentido de uma entrega e de uma obediência. Eu sigo porque eu confio, e porque eu confio eu entrego a minha vida, e ao entregar a minha vida eu me submeto à tua orientação, ao teu comando, às tuas ordens, eu estou à tua disposição. Então Jesus fala o seguinte: nega a si mesmo, toma a cruz e siga-me, me acompanhe. É interessante que o discipulado é um processo exigente e grave. Explico. Exigente porque impõe um novo estilo de vida, impõe uma nova maneira de viver, imprime um novo ritmo da caminhada. É grave porque essa decisão de seguir a Jesus traz muitas implicações, ou traz muitos desdobramentos para a nossa própria existência. O discipulado de Jesus tem a ver com esse fato de negar a si mesmo, e ao seguir Jesus nós estamos comunicando com os nossos atos e com as nossas palavras que nós só dependemos de Deus, que nós vivemos somente para Deus e que na realidade nós somos de Deus. Discipulado é uma trajetória onde nós vamos aprendendo que a suficiência é de Deus, que Ele supre todas as nossas necessidades, que Ele nos acompanha nos momentos de dificuldade, de sofrimento, que Ele vai nos guiando, que Ele vai nos conduzindo, que Ele vai nos amparando, que Ele vai nos treinando, na realidade, que Ele vai nos forjando para sermos pessoas segundo o padrão dos céus. O discipulado tem a ver com essa caminhada, com essa jornada ao lado de Jesus, onde Ele vai trabalhando, forjando, atuando em nós, tirando de nós tudo aquilo que não agrada a Deus, e imprimindo em nós uma nova conduta, um novo falar, uma nova proposta de vida, de existência. Então, se você quer vir após Jesus, em primeiro lugar, negue a si mesmo. Em segundo lugar, tome a cruz. Esqueça aquilo que você tanto queria e busque aquilo que Ele, Deus, deseja para a sua vida. Tome a cruz. Saiba que você morreu para o mundo, que você agora vive para Deus. E siga Jesus, acompanhe Jesus. E aí ele continua no versículo 25, falando assim: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O Evangelho traz essa notícia para nós, que quem quer salvar a sua vida precisa perder. E aqui Jesus faz esse contraste ou esse trocadilho. Como que eu vou salvar a minha vida perdendo? Então, você precisa perder a sua vida para você mesmo, perder para os seus sonhos, perder para as suas próprias habilidades, desejos, vontades, e assim você vai salvar a sua vida. Então, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Nós precisamos abrir mão da nossa existência a partir da nossa perspectiva e vivê-la pela perspectiva da eternidade.
porque a nossa vida terá todo sentido uma vez que nós a entregarmos nas mãos de Deus que a criou. Então, se você quer salvar a sua vida, se você quer gozar da salvação, você precisa perder. E essa mensagem para a nossa sociedade contemporânea, pós-moderna, não é muito atrativa, porque nós estamos acostumados a ganhar, gostamos desse discurso de ganhar, de posse, de adquirir. E vem Jesus e fala o seguinte para nós: se você quer salvar a sua vida, tirar a sua vida do inferno, tirar a sua vida daquela posição de condenação em que eu e você enfrentaríamos a ira justa do Deus Santo, nós precisamos perder a nossa vida. E alguém vai chegar para nós e vai falar assim: mas e aí sua vida? Eu falo assim: perdi. Mas não é um perdi no sentido de não ter mais sentido, é um perder no sentido de colocar a vida no local correto, ou nas mãos corretas. A minha vida não está mais nas minhas mãos, eu perdi o controle. Olha que bonito, eu perdi o controle. E agora eu dei a minha vida, eu entreguei, eu devolvi a minha vida nas mãos de Deus para que Ele tenha o controle. Amados irmãos e irmãs, que belo, que estupendo é viver na dependência de Deus. Que maravilhoso é poder falar o seguinte: a minha vida, a minha existência, os meus sonhos, os meus planos, os meus desejos, tudo isso está nas mãos de Deus. Resumindo, a minha vida está nas mãos de Deus, porque eu já perdi o encanto de mim mesmo, já perdi o encanto de tentar encontrar sentido para a minha vida, eu já perdi. Sabe o que eu encontrei? A salvação em Jesus. Então, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser salvar a sua vida no sentido de não perder a vida, está completamente perdido. Olha o que o texto diz: e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. A nossa vida só tem sentido quando a gente coloca nas mãos de Deus. E a gente acha então o sentido da existência, porque a gente descobre os propósitos de Deus para a nossa própria vida. Caminhando para o final, verso 26, ele diz assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta a fama, os diplomas, o dinheiro, a casa, o carro, muitos likes nas redes sociais? O que adianta? O que adianta ter muito dinheiro? O que adianta ter muita fama? O que adianta ser uma pessoa influente? O que adianta? O que adianta ganhar o mundo inteiro? Infelizmente, muitas pessoas se perdem nisso, querem ganhar o mundo inteiro, mas perdem a sua alma. E a outra pergunta de Jesus, tão profunda como essa primeira, é: o que dará o homem em troca de sua alma? Que proveito tem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É muito triste quando a gente acompanha pessoas que conseguiram conquistar patamares profissionais maravilhosos, mas perderam a família. É muito triste pessoas que têm muitos recursos, conseguiram muitas coisas, mas que não têm tempo para ficar com seus filhos, com a esposa, com a igreja. Você conhece pessoas assim? Que tem uma rotina tão intensa, tão complicada de trabalho, que ela não consegue ter tempo para a convivência cristã, para participar de um culto, para participar de uma live como essa. Quando a igreja estava com as atividades presenciais, ela não tem tempo para nada. Ela quer ganhar o mundo. E ela não percebe que ela está perdendo o essencial, a sua alma. O que ela pode dar em troca da sua alma? E aí Jesus finaliza no verso 27, quando ele diz assim: porque o Filho do Homem, e essa expressão Filho do Homem, nós já explicamos aqui, é tão maravilhosa, a promessa de que Jesus herdaria o trono, quando o Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Não pense que Deus não está vendo a sua renúncia. O que Jesus está falando é o seguinte: nós seremos retribuídos, mas isso não significa que nós caminhamos por méritos, não, nós caminhamos por graça.
A salvação é de graça, o discipulado é de graça e as recompensas por nossa lealdade e fidelidade também é de graça. Resumindo, tudo é de graça. Por isso, abra mão de tudo, renuncie tudo, siga Jesus, tome a sua cruz, esvazie de si mesmo, deixe mais espaço para que o seu interior seja preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Esvazie a si mesmo. Abandone essa expressão eu, e diga Ele. Que Ele seja louvado, que Ele seja glorificado em nós. E nós vamos cantar agora uma canção, um hino, que diz assim: tudo entregarei. É um convite a você e eu entregarmos tudo, absolutamente tudo, nas mãos do nosso Senhor.